Boa noite! Que frio! Tá muito frio, não tá, gente? Maria, tudo bom? Gente, que frio é esse? Me fala. Eu não tô conseguindo nem ficar assim. Coloquei meu cachecol. Tá mais frio do que a Inglaterra aqui. Ah, Sandrinha, que legal que você tá aí, Sam. Vamos acenar para as pessoas. Vou esperar o Rodrigo entrar. Vocês estão me ouvindo? E como tá o dia de vocês hoje? Pois é, né? Olha, vou dizer, sábado, 7 horas da noite, e a gente aqui tem que ser uma coisa tão legal como a molécula pra gente estar aqui, né? Esperar o Rodrigo entrar, vamos ver se ele já tá entrando. Wellness Factory, será que é o Rodrigo? Cida, será que o Wellness Factory é o Factory Brasil é o Rodrigo? Ei, Cida, você sabe? Tem um convite aqui. A 7,3 em peso, é isso aí. Adoro! 7,3, gente, eu vou explicar o que é 7,3. Eu me formei em 1990, então esse ano eu vou fazer 30 anos de formada. E a minha turma na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo é a turma 7,3. Ah, não acredito, William! Gente, meu colega de turma querido, fofo! Não, o William mandou um convite. William, quando você manda esse convite, quer dizer que você quer entrar na live comigo. Vamos fazer uma com os amigos da 73. Vamos esperar. Vamos esperar o Fabinho Leite. Gente, só gente importante. Cadê o nosso convidado? Cadê nosso convidado da molécula? Cadê o Rodrigo? Gente, hoje eu tive uma aula tão legal. Hoje eu fiquei o dia inteiro em curso. Não sei se vocês sabem, minha mamãe tá dodói, tá na UTI lá do Einstein. E eu tinha um curso de certificado digital. Tanta coisa bacana pra gente fazer. O Brasil realmente é o lugar das oportunidades, né? Ah, a Lu tava no curso comigo. Tô falando do nosso curso, Lu. Tava falando de hoje. Pois é. Estávamos juntas. Nossa, foi maravilhoso, né? É muita coisa. É um mundo de coisas novas e que a gente precisa começar a olhar. São muitas oportunidades. Essas que hoje vocês vão ver uma delas, né? Então, assim, além da saúde, né? Saúde, na verdade, assim, é a minha paixão. Então, tudo que envolve saúde me dá muito prazer. Eu não me canso.
Então você fala, eu tive o curso o dia inteiro ontem, hoje, e eu não tô cansada nem nada disso, porque é inspirador. É isso aí, Lu, é inspirador ver que a gente tem aqui no Brasil um campo aberto para as coisas, né? Então essa coisa de certificação digital, de colocar as coisas em nuvem, e isso vai trazer tanto benefício para o nosso cidadão, no caso da saúde, para aquele que a gente chama de paciente, né? Então é muito legal ver tudo isso que está acontecendo. Cadê o Rodrigo? Cida, cadê o Rodrigo? A Andréia, querida, Andréia no sábado. Andréia não tá na praia, minha linda. A Andréia, ela não gosta de live no sábado ou na sexta. Muito engraçadas. Gente, que frio. Eu tô tomando um chazinho de maçã com canela, porque eu tô com uma paciente que tá quase pra nascer. Hoje eu tô com... Então, a Andréia é outra que adora o curso. A Andréia tava fazendo um curso de relações governamentais lá na GV, maravilhoso. Impressionante, né? Como as pessoas, como a gente acaba fazendo várias coisas, né? Várias coisas ao mesmo tempo. Toda mulherada multifunção aqui. Isso porque nós, mulheres, fomos as que mais, na verdade, nos sobrecarregamos durante a pandemia. Né? Então, porque aqui no Brasil a gente ainda tem que trabalhar muito para essa coisa da igualdade de gênero, pelo menos nas tarefas. Ainda é muito cultural para a gente que as tarefas de casa acabem sendo mais feitas pela mulher. Né? Então, não é só no Brasil, não. Estava lendo um trabalho que isso é comum em todo o mundo. Né? A produção científica, inclusive, das mulheres acabou caindo. Então, as mulheres que têm uma produção científica importante, essas mulheres que trabalham nessas grandes faculdades, a produção científica delas caiu. E uma das explicações é essa, que durante a pandemia elas tiveram que se desdobrar, dar mais conta dos trabalhos domésticos. Dureza, né? A gente tem muita coisa para falar no mundo. A gente tem muito tema importante para todas nós. E esse é um tema muito importante, né? Então, assim, como que a gente vai fazer para o mundo ser mais equitativo, né? Eu acho que igual é muito difícil, porque cada pessoa é um, então todo mundo tem a sua diferença. Mas dá para ser um mundo mais justo, né? Triturador de alimentos instalado na pia da cozinha é bom? Eu vou perguntar eu vou perguntar. Na verdade, assim, depende muito do que você quer fazer. Vamos lá. Eu acho que é uma ótima ideia. Se você tem um sistema como os americanos têm um sistema de esgoto melhor do que aqui. Né? Agora, por exemplo, né, para o lixo orgânico, a gente tem soluções muito legais que talvez sejam mais legais do que um triturador na pia. Por exemplo, você pode pensar no lixo. Quando eu falo lixo orgânico, gente, eu tô falando o quê? Daquela comidinha, então da salada, da casca de batata, da casca de ovo, carne não tanto, tá? Então quando a gente vai fazer, porque eu vou falar o que agora, né? Pra esse lixo orgânico, a gente pode usar esse lixo para uma composteira, a gente pode usar para adubo, a gente precisa, nessa coisa do meio ambiente, a gente tem que pensar muito sempre nos R's, né? Então sempre reciclar, reaproveitar, reutilizar. Então essa sequência. Ah, pronto, agora ele entrou, vamos lá. Eu tô aqui falando já, coisa que eu não devia nem falar. Vamos lá, vou chamar esse moço aqui. Amélia, nossa. Ei, tudo bom, Rodrigo? Que frio! Você não tá com frio? Não tô te ouvindo. Será que não tá ligado?
Não. Será que o volume não está baixo? Não. Só um pouquinho aqui. É, agora deu um clique. Agora sim? Não. Não? Me escuta? Não? Alô? Ah, agora sim. Agora sim? Maravilha. Agora sim. Tá baixinho, mas a gente está ouvindo. Então tá, joia. Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto aqui para não ter problema, todo mundo conseguir escutar. É, Poluição sonora também é uma coisa importante, né, Rô? sem dúvida, sem dúvida. Bom, Só, gente, só um primeiro minutinho assim, aqui. agradecer a vocês todos que estão aqui dispostos nessa sexta-feira chuvosa aqui em São Paulo. Tem um tempo frio, eu tô aqui tomando meu chazinho. É, muito obrigada, Rodrigo. A primeira coisa que eu vou pedir é para o Rodrigo se apresentar. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa ideia sensacional da molécula, que é muito legal, muito disruptiva, uma maneira de empreender, ajudar o meio ambiente e praticar a amizade cidadã. Então vamos lá, Rô, pode se apresentar e depois a gente vai falar sobre a Legal. molécula. É, bom, em primeiro lugar, obrigado, né, por poder estar aqui. Desculpa que eu me atrasei um pouquinho, eu tive um imprevisto aqui que eu acabei de resolver. Mas só me apresentando, na verdade, eu sou administrador de empresas. Eu comecei minha carreira como consultor em grandes empresas de consultoria. Enfim, eu fui tendo uma carreira executiva. Em determinado momento, eu fui fazer reestruturação de uma empresa de resíduo industrial. E nesse momento, eu fiz uma reunião para falar sobre resíduo industrial, que foi uma reunião errada. Foi uma reunião que eu fui conversar com a pessoa errada. Fui conversar com a pessoa que cuidava de resíduo pós-consumo. Então, passados 5 minutos ali da reunião, a pessoa olhou para mim e falou assim: putz, é resíduo industrial, né, que você lida? Eu falei: é. Ela falou: putz, eu cuido de resíduo pós-consumo, então não é comigo. Mas eu vou te encaminhar para a pessoa certa, né? Eu já tinha pegado o carro, já tinha viajado para fazer a reunião. Aí eu falei: bom, tudo bem, mas estamos aqui, você tem um tempinho, você pode me contar então sobre resíduo pós-consumo? E foi super interessante porque eu conhecia muito pouco sobre resíduo pós-consumo. Acho que os consumidores, de modo geral, as pessoas, de modo geral, conhecem muito pouco sobre qual que é a realidade do resíduo pós-consumo, não só no Brasil, mas no mundo todo. E aos poucos ela foi falando, eu fui ficando abismado realmente com os volumes, né, com a magnitude de todo o negócio. E porque a gente fala assim: ah, não, tem uma ilha de plástico no Pacífico, de plástico flutuante, etc e tal. Pô, a ilha de plástico, ela tem 6 vezes, ou tinha, na verdade, há uns 2 anos atrás, 6 vezes e meia a área do estado de São Paulo. Então, não é uma ilhazinha, né, de plástico, quase um pequeno continente, é 20% da área do território brasileiro. E está crescendo, né, Rô? E está crescendo, né? Essa figura aí é de 2 anos atrás, né? Eu não sei como é que evoluiu de lá para cá. E eu me lembro que eu saí dessa reunião muito impactado, realmente, pensando: pô, será possível, né? Como que eu, como consumidor, eu sempre me considerei uma pessoa bem informada, pô, eu não tinha ideia. Eu achei que estava resolvido. Eu achei que a gente colocava ali o saquinho de lixo para fora, alguém pegava aquele negócio e o que não era reciclável ia para o aterro, tudo bonitinho. O que era reciclável ia tudo para reciclagem, estava sendo reciclado, estava rolando, né? Você Porque essa é a morava aqui no sensação que dá. Brasil? Essa é a sensação que eu tinha. O bairro onde eu moro tem coleta seletiva, então eu vi o caminhão passando e falei: pô, tá resolvido. À medida em que eu fui entendendo melhor o segmento, eu descobri que, na verdade, a coleta seletiva porta a porta, esse modelo que a gente tem aqui no Brasil, né, e que tem em vários países do mundo, ele é muito caro. Então, ele é um modelo difícil de você escalar. É difícil você ter todo o Brasil, todas as cidades, todas as ruas com coleta seletiva. Então, o indicador hoje é que 50% dos municípios no Brasil têm coleta seletiva, só que na prática
se o município tiver uma rua ou um bairro que tenha coleta seletiva, já conta como ele tendo coleta seletiva. Então, apesar de 50% dos municípios terem coleta seletiva, a hora que a gente vai olhar no detalhe, a cobertura de fato que existe é bem pequena. É pequena, e vou dizer Aliado, mais, gente, olha, essa coisa da coleta de lixo, de um modo geral, do resíduo sólido, ela já é muito ruim, né? Ela chega a ser mafiosa, eu vou usar esse termo. E a coleta seletiva também. Não sei se vocês sabem, muito desse lixo, né, desse resíduo sólido acaba não indo, mesmo sendo reciclado, acaba não indo para a reciclagem. Porque a gente tem um sistema caro, ineficiente e muitas vezes ineficaz. eu acho que Continua, assim, Rô. tem um problema super relevante, é, que é, na verdade, assim, a gente como consumidor, a gente não foi educado para reciclar. Eu não tive nenhuma aula na escola que alguém me ensinou como reciclar. Meus pais também não sabiam, eu também não aprendi isso em casa. Então, o que acontece é que as pessoas jogam materiais que não são recicláveis O lixo junto com reciclável. material reciclável. Então, por exemplo, madeira. É super comum o pessoal olhar e falar, não, a madeira dá para ser reaproveitada, portanto é reciclável. E aí coloca junto os recicláveis. Madeira o destino é orgânico, né? Não é um destino de indústria para ser reciclado e etc. Se você joga um material muito sujo, você também dificulta a reciclagem desse material. Tem outros materiais que eles até são tecnicamente recicláveis. É possível a reciclagem deles, mas na prática não se recicla. Então você Tetra tem, Pak, isopor, é assim, não? na verdade, assim, Tetra Pak em particular, né, a Tetra Pak ela fez investimento durante muito tempo para desenvolver um processo para reciclagem do Tetra Pak e desenvolver parceiros que reciclem. Então, a Tetra Pak, de fato, ela tem uma cadeia de reciclagem estruturada, que foi fruto do investimento que eles fizeram nisso. O isopor, por exemplo, ele tem um problema. A gente, na molécula, a gente recebe isopor, a gente destina, mas a gente tem um problema com isopor, que o material é muito, muito leve. Então, você enche uma carreta de isopor, dá 4 toneladas. Então, o que acaba acontecendo é que o custo do frete ele acaba sendo muitas vezes maior do que o material, ou já muito próximo do valor que o próprio material tem. Então, isso inviabiliza, né? Se eu tiver que deslocar numa distância superior o isopor, ele não vai se pagar, não vai nem pagar o transporte, né? Então, quando a gente fala de reciclagem, existe uma complexidade, porque você precisa ter a cadeia. O produto precisa ser tecnicamente reciclável, o processo de reciclagem precisa ser financeiramente viável, e você precisa ter uma cadeia de reciclagem relativamente próxima dos centros de consumo. Porque se a cadeia de reciclagem estiver muito longe, o custo logístico inviabiliza a reciclagem, né? Então, enfim, à medida que eu fui entendendo tudo isso, né, eu olhei para a pessoa com quem eu estava fazendo a reunião, isso aí foi em fevereiro de 2017, eu olhei para ela e falei, pô, super interessante, hein? Eu não tinha ideia de que a coisa era assim. Posso dar uma pensada nisso e retornar para você daqui a umas 2 semanas? Ela falou, não, pode, não, claro. E aí realmente eu parei para pensar e fiquei muito pensando nisso, como é que a gente faz para engajar o consumidor, né? Porque na verdade a gente precisa que as pessoas tenham um papel ativo em participar da reciclagem, porque senão a gente não vai conseguir receber esse material em condições de ser reciclado, né? E aí conversando com algumas pessoas acabou saindo essa ideia de atrelar a reciclagem a um programa de fidelidade para motivar e engajar as pessoas a reciclarem, né? Então passadas 2 semanas, eu liguei lá de novo para a pessoa que tinha conversado comigo. Eu falei, olha, eu pensei num negócio assim, assim, assim. O que você acha? Ela falou, olha, achei super interessante. Acho que pode ser, né? E dali para frente, a gente foi montando a molécula, né? A gente, desde essa reunião em fevereiro de 17, a gente precisou de vários meses, né? Em agosto de 17, a gente parou e falou, bom, daqui para frente, o que a gente podia fazer trabalhando na paralela aqui da meia-noite às 6, a gente fez. Agora, daqui para frente, para avançar, a gente precisa se dedicar 100% do tempo. E aí a gente tomou a decisão de fato, montar a empresa e tal, e em abril de 18 a gente começou a operar.
né? E fundamentalmente, o que a gente buscou fazer na molécula foi criar um modelo que beneficiasse múltiplos públicos, né? Então, é um modelo que beneficia o consumidor, né? A ideia com o consumidor é que as pessoas que já são engajadas, que já entendem a importância de participar da reciclagem ativamente e tal, tenham um local onde elas possam levar todo o material delas, então trazer um pouco de conveniência, né? Porque eu não consigo imaginar, numa cidade como São Paulo, você levar, pô, lâmpada fluorescente em um lugar, pilha e bateria em outro lugar, óleo de cozinha em outro lugar. Se está tudo espalhado, fica muito difícil, né? Então a gente procurou montar um modelo onde a gente recebesse tudo num lugar só, né? Então tem aquele conceito, né, em inglês do one-stop shop, né? A gente quer ser o one-stop drop, quer ser aquele lugar onde a pessoa vai, ela leva tudo que ela não quer mais e deixa lá com a gente. E a gente tem esse desejo de conseguir receber tudo, né? Hoje em dia a gente não consegue receber tudo, mas a gente recebe uma quantidade muito grande de coisas, né? Então, eu falei do isopor, do óleo de cozinha, a gente recebe também eletroeletrônico, além do clássico da reciclagem, né? O papelão, o vidro, o alumínio, os plásticos. Então, a gente procurou trazer essa conveniência, né, para quem já entende que é importante reciclar, que é indispensável reciclar, e ao mesmo tempo a gente garante para as pessoas que tudo que elas trouxerem para a gente e a gente aceitar, a gente vai destinar corretamente. Se a gente não tem uma destinação, a gente explica para o consumidor que a gente não tem como destinar esse material e a gente não recebe o material. Ele pode jogar no lixo de rejeito, né, que vai para aterro, ou pode levar para outro lugar, se ele souber onde recebe aquele tipo de material, mas 100% de tudo que a gente recebe, a gente destina corretamente, a gente vende para recicladores, né? Então, Então, atitude super cidadã, né? Isso chama transparência, né? E atitude que total, também é uma maneira de proteger o nosso meio ambiente. Sensacional, Rodrigo, total. sensacional. Não, e o Né? que a gente percebe é que lá atrás as pessoas viravam para mim e falavam assim, pô, Rodrigo, tem certeza? A gente só recebe material limpo, né? Fala, tem certeza? Você vai receber só material limpo? Não, as pessoas não vão limpar o material, cara, não vão levar. Falava, não, eu acho que vão. E à medida que a gente foi avançando, né, com a operação da molécula, a gente viu que realmente as pessoas elas não se incomodam em levar o material. A grande questão, e que essa sim causa um incômodo muito grande, é a pessoa ter o trabalho, separar o material, limpar o material e depois ela vê que o material dela foi misturado com o da outra pessoa que não limpou, ou que foi tudo junto no caminhão que vai para o aterro de rejeito. Isso causa uma frustração nas pessoas enorme, né? Então, o que a gente percebeu? A gente garantir que tem um destino correto para o material, a gente ensinar para as pessoas de fato o que é reciclável e o que não é. Porque como o nosso modelo ele é modelo operado, né, tem uma pessoa na loja da molécula que recebe os materiais, essa pessoa ela tem um papel de educador ambiental. Então, quando uma pessoa vai levar lá o material, ela fala, ah, então, esse aqui não é reciclável, ah, esse aqui precisa estar de tal maneira aqui para a gente poder reciclar. Então, tem esse papel educacional, né, e também a gente percebe que as pessoas elas estão ávidas por conhecer, né, estão ávidas por entender como fazer, né? Conta, Então, sabe o que eu acho legal, Rô? Conta um pouquinho de como é o modelo para as pessoas entenderem assim. Eu perfeito. não sei se vocês Então, já como é viram que, alguma loja da molécula. Conta um pouquinho para a gente, dá um resuminho. então, como que a molécula funciona, né? A gente montou um programa de fidelidade para incentivar as pessoas a trazerem material reciclável delas para a gente. Então a gente chama de lojas, né? Mas eles, em última instância, eles são pontos de entrega voluntária de material reciclável, onde a pessoa na verdade, ela se cadastra na nossa plataforma, né? Você pode acessar no site app.molecula.eco, né? Moléculas tem que trocar o U por dois Os. Você pode se cadastrar lá você consegue, no site você consegue ver quais são as lojas da molécula, quais são os endereços onde a gente tem operação. E aí você separa, você consegue ver quais são os materiais que a gente recebe, quantos pontos você ganha por quilo de cada material, e você leva o seu material reciclável para a gente. Na loja, a gente tem uma pessoa que
recebe o seu material, explica para você o que é reciclável e o que não é, como é que isso funciona. E aí, seja pelo código de barra do produto, seja pelo trocar esses pontos, desde trocar por produtos dos nossos patrocinadores, a gente tem um conjunto de empresas que patrocina a molécula, seja até por doações, né? A gente tem ONGs, enfim, instituições sem fins lucrativos, que a gente colocou como opção para a utilização dos pontos, né? Então as pessoas podem ou usar os pontos para elas próprias, elas podem doar os pontos para outras organizações. E no fundo tem um aspecto que é super interessante, né? Porque todo mundo olha para a molécula e fala assim, pô, bacana, a molécula é uma empresa de impacto ambiental e tal, que legal. E de fato, né, a essência do que a gente faz é o impacto ambiental, né, retirar o material reciclável do meio ambiente. Mas além disso, e isso nem todo mundo sabe, a gente estruturou a molécula como uma micro franquia voltada para pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, a gente organizou a operação da molécula como uma franquia. Cada loja da molécula tem um franqueado que é o dono dessa loja. Não foi simples, tá? A gente teve que montar todo um modelo de financiamento, teve que montar toda uma estrutura jurídica, né, para poder fazer isso funcionar bem. Mas a gente, essencialmente, a gente vai buscar pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né? Muitos dos franqueados da molécula, dos operadores, são ex-cooperados, né, de cooperativa de catadores, ou são ex-carroceiros. A gente tem todo um pessoal, já trabalharam em sucateiro, né? Então tem todo um pessoal que já teve essa vivência de trabalhar com resíduo, e que a gente oferece a oportunidade de vir trabalhar na molécula dentro desse foco de empreendedorismo, né? Para a pessoa ser dona do próprio negócio e ter uma perspectiva de crescimento. Vocês estão ouvindo isso? Então, na verdade, assim, olha que bonita essa ideia. É tão simples, né? E tão lindo. Você vai tirar uma pessoa de um estado de vulnerabilidade, tá? Em situação, às vezes, até de rua. Você vai tirar a pessoa daí e vai, a partir de um incentivo maravilhoso, que é o incentivo de poder trabalhar, de poder fazer, vai transformar essa pessoa num agente empreendedor. E sem contar que tem um lado educativo maravilhoso, né? Porque isso dá esperança para as pessoas. Não, é maravilhoso. Esse projeto de vocês eu acho muito legal. Não, legal. Eu fico até feliz. Uhum. É um assistencialismo de verdade, né? Porque você está dando na mão da pessoa a possibilidade dela trabalhar, dela conseguir o dinheiro dela. E aí o limite é o que você gosta de trabalhar. É muito bacana. Conseguiu organizar esse Ai, travou. modelo, né? É uma complexidade grande. Alô? Alô? Tá travando. Deixa eu ver se eu consigo um som melhor aqui, só um minutinho. Deixa eu ver se aqui melhora. Normalmente aqui costuma ser melhor. Vamos ver se... Tá ótimo. Se agora a gente consegue. Tá ótimo. Mas assim, eu fico feliz até de parecer que é simples, né? Na prática é um modelo super complexo. É um modelo de negócio provavelmente mais complexo que eu montei na minha vida, né? Eu trabalhei, estou comentando com o consultor durante bastante tempo. Então, não é simples, mas de fato a gente procurou construir um modelo que pudesse trazer vários públicos diferentes, né, com benefício para todos eles. Então, a gente procurou montar um modelo que fosse bom para o operador de loja, né, e aí o bom não é só ser um modelo
que é financeiramente mais interessante, né? É um modelo que é melhor do ponto de vista ergonômico e é melhor do ponto de vista de salubridade, né? Porque como a gente só recebe material limpo, então não tem no container cheiro enfim, de lixo, né? Não tem rato, barata, mosca. Então acaba sendo um ambiente muito melhor para essas pessoas trabalharem. Mas além disso, a gente também procurou montar um modelo que fosse interessante para a indústria de bens de consumo, né, que é, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que é a lei que estabelece as bases para a logística reversa no Brasil, a indústria é a principal responsável por retirar do mercado aquele material que ela colocou. E tem metas que vão aumentando ano a ano, né, a lei ela deixa bem amarrado isso, né, e tem uma progressão importante. Então, a gente procurou montar um modelo que ajudasse, na verdade, a indústria a conseguir executar essa dinâmica de uma forma que é interessante para ela, né, que ela consegue dar visibilidade para o consumidor do que ela está fazendo. Porque tem muitas empresas que investem muito em logística reversa, mas investem em coisas que é difícil comunicar que está fazendo, né? E aí eu acho que depois que você rompe aquela primeira barreira, né, que eu comentei que eu rompi lá atrás, de achar que estava tudo bem, né, e perceber que não está tudo bem na gestão de resíduo, tem um momento em que você olha e fala, pô, mas a indústria tinha que fazer mais, porque ninguém então está fazendo nada. E também não é verdade, né? A indústria tem feito muita coisa, tem investido muito dinheiro, mas muitas vezes os investimentos acabam sendo investimentos que não se potencializam da maneira como seria interessante, e são investimentos que muitas vezes não dão visibilidade para o consumidor do que está sendo feito, né? Rodrigo, duas coisas. A primeira, assim, quando eu falo que é simples, não é que é fácil. É simples porque é uma ideia muito lógica, é muito bonito. Né? Eu sei que deve ter sido super complexo, ainda mais no Brasil. Mas quando eu falo que é simples, é porque é muito bonito, é muito... Quando você fala, faz muito sentido. Né? Tem algumas coisas que você ouve que você fala, não faz sentido, mas o que você fala faz muito sentido. Eu queria que você explicasse para as pessoas o que é logística reversa, porque é um jargão que nem todo mundo sabe. Não, perfeito. A gente está acostumado sempre com a logística, né? A gente nem usa o direta, né? Mas é a logística de fazer o material sair da indústria e chegar até o consumidor, né? Então, normalmente você tem uma planta industrial onde o produto é produzido. Dali, isso vai muitas vezes para um centro de distribuição de um varejista. Desse centro de distribuição vai para as lojas, para os supermercados. E nos supermercados o consumidor passa lá, compra as coisas e leva para casa. Então, essa é a perna de ida da logística, né? Mas, e a gente passou, que muita gente também chama de economia linear, né? Então, é a economia que eu vou lá, eu extraio o recurso natural, eu produzo alguma coisa, eu vendo, coloco isso na mão do consumidor e dali vai para o lixo, né? Teve até uma pessoa com quem eu estava conversando uma vez, que alguém falou, não, isso aqui a gente joga fora. O cara falou, pô, mas fora onde? Fora onde? A gente vai botar num foguete? E isso aqui vai mandar para outro planeta? Para onde que é o fora que você está querendo jogar? Não tem fora, né? Então, o que as pessoas ao longo do tempo, nos últimos anos principalmente, foram percebendo é que essa economia linear em que eu vou sempre consumindo mais recurso natural, ela não pode funcionar. Então a gente tem que fazer alguma coisa que tenha uma mão de ida, mas tenha uma mão de volta também, que é eu fazer com que o material saia de volta da mão do consumidor, seja reciclado e possa ser utilizado novamente pela indústria, né? Então esse ciclo fechado é que se chamou de logística reversa. Todo mundo entendeu? Que eu acho muito importante, porque, na verdade, também, né? É uma coisa que é invisível, a gente não sabe que existe, e tá aí outra super oportunidade, né? Que você viu e falou, vamos aproveitar, né? E vamos pegar esse gancho que é muito importante. Eu acho que o que acontece, né? Eu, às vezes, vem pessoal conversar comigo e fala, pô, Rodrigo, que legal, porque a ideia da molécula, e porque, pô, eu tô a fim de fazer alguma coisa parecida. E aí eu falo com muita
com muita sinceridade, né? Porque a gente não tem uma situação competitiva, né? Muitas vezes até a gente conversando, a gente é uma startup, né? A gente está conversando com investidores e tudo mais. O investidor olha para a gente e fala assim, mas quem são seus competidores, né? E na verdade, o volume de material hoje em dia que é desperdiçado, que a gente poderia estar reciclando e que na prática acaba sendo desperdiçado ou vai para um aterro, ou vai para um lixão, ou vai parar no mar, e o volume é tão grande que eu acho que não tem cabimento de eu falar em concorrência, entendeu? Porque a concorrência é assim, pô, vem aí, né? Vem ajudar, porque é um problema tão grande que a gente não acredita, sinceramente, eu não acho que a molécula vai resolver esse problema sozinha. Precisa de várias soluções, né? Quantas toneladas vocês acabam por dia? Vocês acabam reciclando, digamos assim? A gente tem, a Você gente tem tem uma esse dado? meta, a gente tem uma meta de 12 toneladas por loja por mês, né? Isso aí dá para a gente mais ou menos 500 quilos por dia por loja. Então, e as lojas elas têm, na verdade, uma curva de crescimento de volume, né? Quando a gente inaugura uma loja, no primeiro mês a gente não consegue ter um resultado tão bom. Na verdade, a gente está até super feliz nesse momento, porque depois desse período de pandemia a gente reabriu a operação com uma loja só por enquanto, que é a loja que está em Moema, está na praça de Moema. A gente até ontem, do dia 1º de agosto até ontem, a gente recebeu 3,5 toneladas de material, que é muito material. Parece O que pessoal não, estava mas guardando, então, para levar para vocês. tinha gente guardando, teve gente que quando soube ali no bairro se mobilizou para ir. Então, assim, mas é um volume, até agora, é a loja com melhor performance no primeiro mês que a gente teve. Mas Então tem quantas lojas, Rô? a gente antes da pandemia, a gente estava com 21 operações. Aí durante a pandemia a gente precisou fechar, teve uma orientação do poder público, né, de não se fazer triagem manual de material reciclável para evitar a contaminação pelo coronavírus. E agora a gente está reabrindo as lojas, né? A gente não abriu todas de uma vez, a gente também não consegue reabrir todas de uma vez. Né? Então a gente está com um plano de ir reabrindo aos poucos. Mas a gente deve reabrir todas aí até o final do ano, até janeiro talvez, e dali para frente a gente tem um plano de expansão, a gente tem o objetivo de chegar em 100 lojas. Nós vamos chegar. E vamos chegar, vamos chegar. A gente, felizmente, o que a gente percebe é que é um modelo que ele ficou realmente bem amarrado, né? Então a indústria está sendo bastante receptiva. A gente tem conseguido ampliar o número de parceiros que a gente tem, tanto, na verdade, tanto do ponto de vista da indústria quanto do ponto de vista do varejo, né? A gente tem parceiros super importantes do lado do varejo também. A gente tem o Grupo Big, o Macro, a Leroy Merlin. O Macro foi onde a gente começou no segmento, né, de mercados. E a gente vem crescendo, tem outras empresas com operações. Então, tem muita coisa para fazer. A gente tem metas que são bastante agressivas, né? A gente acredita que dá para ter no Brasil alguma coisa em torno de entre 5 e 10 mil lojas da moda. Chegar no número mais, né? Alguma coisa em torno de 8 mil. Mas é muita loja da molécula. Então, a gente precisa de muita gente apoiando. Tanto do ponto de vista da indústria, quanto do ponto de vista do varejo, quanto do ponto de vista do consumidor. Né? A gente precisa que as pessoas se engajem e tragam material. Do ponto de vista do poder público, né? Tem alguém que comentou aqui da loja da Brasilândia, que foi uma loja que a gente abriu no dia 1º de março. Ela está dentro de uma escola que fica ao lado de uma comunidade. Foi a primeira loja da molécula que a gente abriu voltado para o público CDIE. E aí, dia 18 de março, a gente decidiu fechar todas as lojas da molécula por conta da pandemia. Então teve um fôlego curto ali, a gente está ansioso por poder voltar a reabrir as operações, né, e avançar
nesses locais todos onde a gente já tinha começado a trabalhar. Já volta, já vai voltar, já vai voltar. E me Tá fala uma voltando, coisa, né? conta pra gente, como é que é um pouquinho esse processo, né? É, como faz para a gente ter uma loja da molécula? Então, para ter uma loja da molécula, é super importante ter uma pessoa que esteja madura, na verdade, o suficiente para se tornar um franqueado. Uma das coisas que a gente sempre explica com muito detalhe, com muita atenção, é que esse modelo da molécula ele é um modelo para estimular o empreendedorismo. Ele não é um modelo em que a gente contrata as pessoas para serem nossos funcionários, até porque como a gente lida com um material que tem muito pouco valor, né, um material reciclável, não é que ele não tenha valor nenhum. Ele tem algum valor, mas é muito pouco o valor. Então não dá para a gente ter uma estrutura tradicional de franquia com um gerente de campo, consultor de campo, auditor de campo, toda aquela estrutura. Não dá. Então, mais até do que franquias em outros segmentos, a gente precisa conseguir trazer pessoas que estejam afim verdadeiramente de mudar de vida. Né? Toda vez que alguém me pergunta quais são os pré-requisitos para ser um franqueado da molécula, a primeira coisa, a pessoa tem que estar afim de mudar de vida. Porque se não tiver afim, se achar que vai conseguir as coisas sem suar a camisa, que se quer que venha tudo fácil, entregue na mão, não é na molécula. Né? Não é sendo empreendedor, né? Dentro de um espectro maior. A vida do empreendedor é uma vida de ter disciplina, de ter foco, de estar motivado, de querer alcançar mais para si mesmo. Então, a gente tem uma preocupação muito grande em selecionar pessoas que tenham esse potencial. A gente faz um investimento grande em treinamento Isso que eu ia dessas perguntar. pessoas, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista de empreendedorismo. Né? A gente está avançando numa parceria com o Sebrae. Ficamos super felizes, assim, a gente foi super bem recebido no Sebrae. O pessoal olhou e falou, pô, demais, cara, a gente fica super feliz quando encontra iniciativas desse tipo, né, porque encaixa super bem com a própria filosofia do Sebrae. Então, a gente precisa treinar esse pessoal e dar condições para que eles se desenvolvam. E uma coisa que é interessante é que a gente não tem essa mentalidade de, não, o cara veio para a molécula para ser franqueado, então ele tem que ser franqueado da molécula para sempre. Muito pelo contrário, a gente acredita que tem pessoas que vão vir para a molécula, vão ter essa experiência de empreender, vão crescer como profissionais e em algum momento podem estar interessadas em alçar voos mais altos. Né? Pô, eu quero ter agora uma franquia maior, eu quero ter mais funcionários, eu quero ter... E beleza, e a gente acha que isso é super legal e fica super feliz de ter conseguido fazer parte do caminho dessa pessoa. Ó, esse moço é um leitor assíduo do Adam Smith na íntegra, entendeu? Aí, o mercado que regula, com uma pitada social, entendeu? Tirando as pessoas. Adorei, Rodrigo, adorei. Você podia repetir que competição é bom, né? E que assim as pessoas elas não são obrigadas a nada, mas é muito legal essa oportunidade, né? Isso vai fazer com que a gente diminua a desigualdade no nosso país. Nossa, maravilhoso! Já me apaixonei. Não, legal. Assim, o que a gente acredita é que é isso, né? É importante que as pessoas tenham a oportunidade. Quem não tem nenhuma oportunidade realmente sai de uma velocidade muito. Sai de um lugar onde é muito difícil, né, você avançar. Agora, a gente também acredita que, uma vez dada a oportunidade, as pessoas precisam decidir o que elas querem. Né? Tem que agarrar. Tem uma coisa, tem que agarrar. Né? Eu por vezes, na verdade, nessa. Não é nem a minha opinião, tá? São os fatos. A gente, na história da molécula, a gente trouxe como operadores, como franqueados, pessoas que foram sensacionais mesmo, assim, de origem humilde, mas assim, putz, inteligentes, batalhadoras, a fim de fazer, com uma garra e tudo mais. Bom, e a gente também topou com pessoas que, assim, parece que o objetivo da pessoa era
chegar de manhã e ir embora sem ter feito nada. Juro, assim, é uma coisa que me deixa triste, porque eu acredito muito na importância do nosso tempo para a gente, né? Assim, independente até de linha religiosa e tudo mais, mas é, é, eu, eu, eu sou uma pessoa que eu tenho uma religiosidade. E o que eu tiro dessa religiosidade é que a gente tem um tempo finito aqui, a gente tem um monte de coisa que a gente pode fazer. Então a gente desperdiçar, eu acho um desperdício de tempo quando você está naquela situação em que você não quer levantar para trabalhar, que você acha ruim quando você chega no trabalho, você acha ruim quando você está lá, você dá graças a Deus quando você está voltando para casa. Se isso está acontecendo com você, procure outra coisa para fazer, o quanto antes. É, porque a gente precisa aproveitar o tempo que a gente tem para a gente poder crescer profissionalmente, crescer como pessoa, enfim. Esse desenvolvimento é super importante, né? E o trabalho da molécula é um trabalho muito bonito, porque além de ter esse gancho do empreendedorismo, tem essa coisa, gente, que assim, o meio ambiente é fato, a gente tem que cuidar dele. E se a gente puder cuidar dele com esse carinho, né? Então, assim, eu fico pensando, você vai receber um material que alguém limpou, que você vai entregar para outra pessoa melhor separado, mais limpo. Tem um carinho aí no meio, tem uma sensação de pertencimento, de gostar. A palavra, acho que é pertencimento, é respeito, né? E uma coisa que você fala assim, que a gente chama, às vezes, de lixo, né? Uhum. Eu aqui mesmo, live 2 ou 3, falei lixo. Não, não é lixo, é resíduo sólido. E olha que bonito esse tratamento, né? Então, esse tipo de oportunidade, você trabalhar com isso é muito legal, porque você está recebendo uma coisa que teria sido desprezada, iria fazer mal para o meio ambiente, a pessoa para te levar. É óbvio que ela vai ter ali o ponto, não sei o que lá, mas ela preparou aquilo para te levar. Você vai ter oportunidade de receber e destinar ainda melhor para um terceiro lugar. Então, assim, eu acho realmente me causa estranheza. Mas, infelizmente, assim, tem gente que às vezes não quer mesmo. Isso é normal também, de novo, entra na liberdade de cada um, né? Importante é você estar dando essa oportunidade. Né? Total. Agora, tem uma coisa super interessante, né, dentro do que você estava dizendo, que a gente percebe, a gente recebe, né, na verdade, todos os dias na molécula, pessoas que já viraram essa chave, né, já perceberam que pô, elas precisam fazer parte da solução, e que trazem material reciclável para a gente e tudo mais, por uma questão de consciência, né, e eu acho que o que a gente procura fazer para essas pessoas é garantir que tudo que elas trouxerem a gente vai destinar corretamente, e a gente vai sempre explicar o que é reciclável e o que não é, para elas poderem fazer a coisa do jeito certo. E tem pessoas que vêm para o programa da molécula muito por conta do incentivo. Pô, porque eu vou ganhar os pontos, eu vou poder trocar esses pontos por um produto que eu quero. Normalmente é um produto de limpeza, enfim. E o que a gente percebeu muito agora durante esse período da pandemia em que a gente estava fechado é que pessoas que começaram no programa da molécula com foco 100% nos pontos, em determinado momento que a gente estava fechado, a gente recebeu várias mensagens do tipo, pô, quando que vocês vão reabrir, hein? Porque, pô, eu não consigo mais jogar de qualquer jeito o material. Eu não consigo mais não lavar. Agora que eu sei o que acontece depois, eu não consigo mais não limpar o material antes de entregar. Pô, mas aí eu não queria jogar na rua, porque vai misturar com o do outro e tal. Então, o que a gente percebeu é que essa dinâmica, ela acabou funcionando como um instrumento de conscientização. Tinha pessoas que não eram conscientes antes, que vieram pelo programa só pelos pontos, que continuam interessadas nos pontos. O objetivo dos pontos, na verdade, é exatamente esse, né, de mobilizar uma parcela maior da população. Então tá tudo certo. Mas a gente percebeu que essas pessoas, com o tempo, elas foram migrando para o lado dos consumidores que além de estarem interessados nos pontos, pô, também estão preocupados com o meio ambiente, também estão preocupados com fazer a coisa certa, com o material de fato retornar para a indústria de reciclagem. Então, a gente achou... Que pica, e aí você fica contaminado com essa história, entendeu? Eu sou médica, né? Então tudo para mim tem metáforas médicas, mas aí você fica viciado nisso. É muito legal. Eu reciclo, eu queria reciclar muito mais, mas assim, você começa, quando você vai jogar alguma coisa que está suja no lixo, errado, eu falo, ai, não.
Não, põe na pia. É assim mesmo, é assim mesmo. É. Então, e o que a gente, a nossa forma de pensar, né, é que é super necessário que a gente consiga engajar sempre mais gente para reciclar. A gente, eu fico sempre super feliz, né, quando eu lembro, o primeiro local de alto volume onde a gente começou a operação foi o Shopping Center Norte. Né? A gente fez uma parceria com o shopping, com o Instituto Center Norte, é, e, e eles tinham tido uma experiência passada com um ponto de entrega voluntária que era convencional, né? O não operado e não incentivado. Se eu não me engano, no auge de volume que eles receberam 1,5 toneladas em um mês. No Center Norte, em 4 meses, a gente recebeu 10 toneladas. Né? A gente estava recebendo 10 toneladas. Então, a gente percebeu a importância e o alcance, né, e o volume que a gente consegue trazer com um programa desse tipo, né, e com um compromisso também desse tipo, né, com a destinação correta dos materiais. E o que a gente vê é essa necessidade de que a gente tenha cada vez mais educação ambiental e mais engajamento das pessoas. Porque, de fato, a gente precisa fazer alguma coisa como consumidor. A gente está num cenário em que a gente, enfim, ao longo do tempo, a gente se acostumou com a facilidade. Né? Eu lembro, quando eu era criança, que eu tinha, sei lá, 7, 8 anos de idade, eu morava em São José dos Campos, no interior, e era menos, enfim, mais tranquilo que São Paulo. Uma das responsabilidades que eu tinha todo domingo de manhã era ir até a padaria, comprar o pãozinho do café da manhã, e levava lá o casco de refrigerante para comprar o refrigerante para o almoço. Então, assim, a gente, no passado, a gente tinha comportamentos que eram mais sustentáveis. Na verdade, até por falta de opção, né? Não existia garrafa PET. Quando veio a garrafa PET, ela veio trazendo uma comodidade para a gente. Pô, agora eu não preciso mais me preocupar de levar o casco. Eu não preciso mais ficar guardando o casco em casa, que é um negócio que era chato, ocupa espaço, quebra de vez em quando. Então a gente se acostumou com a simplicidade, mas dentro daquele pensamento da economia linear, né? Porque eu vou usar e depois eu jogo fora. E pronto, né? E agora, acho que a gente, como consumidor, a gente está sendo obrigado a fazer uma volta disso. Falar, pô, legal, a gente achou que não tinha problema, mas agora a gente está descobrindo que tem problema esse tipo de conduta. Então, a gente precisa ter comportamentos melhores, a gente precisa ter preocupações maiores do que se preocupar só com o nosso conforto e comodidade. Então, e eu acho que parte disso, parte dessa consciência, também é comprar produtos de empresas que estejam mais preocupadas com o meio ambiente, de empresas que estejam conduzindo ações efetivas para melhorar a situação, porque toda vez que a gente como consumidor, né, a gente compra de uma empresa que está fazendo certo, a gente está apoiando esse modelo certo para continuar e crescer. Toda vez que a gente compra de uma empresa que está fazendo errado, a gente também está apoiando esse modelo errado, para que ele cresça. Então, nós como consumidores temos um papel super importante de fazer com que o sistema todo vire a chave, né, e as empresas que já se preocupam com o meio ambiente sejam premiadas, entre aspas, por isso, e as empresas que não se preocupam com o meio ambiente sejam punidas por isso, né, e mudem o comportamento delas e passem a se preocupar. Porque, de fato, a situação que a gente está é uma situação em que a gente está, eu tenho usado essa expressão já faz um tempo, né, a gente está destruindo o planeta em escala industrial. Eu não sei se vocês sabem, tem um indicador, eu esqueci o nome agora, em particular, depois a gente posso até adicionar aí nos comentários, mas tem um indicador de qual é o dia do ano a partir do qual o dano que a gente causou já não pode mais ser absorvido pelo planeta.
Então começou em novembro, depois passou para outubro, depois foi indo. O último ano, esse ano, com toda a confusão da pandemia, eu não sei como ficou, mas ano passado estava em junho já. Então, de um dia ali de junho para frente, tudo que a gente colocou, todo o mal que a gente fez para o planeta não consegue mais se regenerar. Então, é ladeira abaixo mesmo. Então, por isso que eu acho que esse tema, ele é um tema importantíssimo para a gente, como consumidor, como cidadão, né, como espécie. A gente precisa se conscientizar, a gente precisa apoiar os bons comportamentos, a gente precisa evitar as empresas, né, que têm um mau comportamento, para que a gente consiga caminhar rápido para sair desse lugar onde a gente se meteu, né? E foi a gente que se meteu. A gente mora aqui, né? Nós moramos Exato. no planeta. É muito Exato. estranho isso, né? E assim, gente, hoje em dia isso é científico, né? Porque ainda existia alguma coisa, pode ser, pode não ser. É científico. Hoje em dia a gente tem programas matemáticos, né, capazes de realmente calcular isso. É óbvio que se a gente mudar o nosso comportamento, provavelmente a gente vai conseguir mudar também essa data, né? Sem dúvida. E postergá-la, se Deus quiser, né? Ou se nós quisermos, tá? Para nunca. Né? Então, mas é uma realidade que a gente vai ter que lidar. Eles estão colocando aqui o movimento, quer ver como é que é? Não, teve alguém que colocou aqui que o dia da sobrecarga, que é esse dia que eu estava comentando, é hoje. Esse ano foi hoje, exatamente por uma coincidência. Olha que coincidência! Tintim, ó, com o meu copinho. Tintim. Meu copinho totalmente. Totalmente reutilizável. Olha só! Nossa! Ó, tudo, gente, é sincrônico, entendeu? Olha que sincronia! É impressionante mesmo. Então, então é o seguinte, gente, hoje, olha que bom. Então, hoje é esse dia que a gente vai mudar. Né? Que essa live sirva como uma inspiração para as pessoas mudarem, né? Para a gente poder empreender e inspirar. Olha só, empreende, inspira, ainda ganha o seu sustento e pode alçar voo lá para cima. Maravilhoso, maravilhoso. Total. Enfim, então eu tenho dito sempre isso, às vezes parece um exagero, né? Que um dos maiores desafios que a gente tem como humanidade é conseguir equacionar a questão do resíduo pós-consumo. É um desafio enorme, realmente, né? Não é brincadeira. Só para dar alguns números, né, para o pessoal. Rodrigo, você tem 1 minuto e meio. Gente, então, se cair, muito obrigada, Rodrigo. Eu amei, já está convidado para a próxima. Agora é com você. Maravilha. Não, eu ia dizer só que a gente desperdiça todo ano no Brasil 22 milhões e meio de materiais recicláveis. Se a gente conseguisse colocar de volta na cadeia de reciclagem, eles valeriam 10 bilhões de reais. Então, esse é o tamanho do desperdício que a gente tem hoje nesse tema, e dentro de um segmento onde você tem centenas de milhares de pessoas que vivem a partir do resíduo, né, e muitas vezes de forma miserável. Então, eu acho que é um chamado realmente para todo mundo se engajar e participar e motivar os vizinhos, os conhecidos, os parentes, etc., para participarem também. Porque é um desafio enorme. Desafio enorme. Então, olha lá, 22 que vira quantos bilhões? Viram 10 bilhões de reais. São 22 milhões de toneladas. De reais. Então, gente, olha lá, ó. Todo mundo vai agora lá, vai seguir as redes da Molécula. Se vocês souberem de alguém legal, ou vamos começar a usar a loja da Molécula para ir lá pegar os nossos pontos, levar nossos produtos e aprender como faz. E quem tiver interessado pode procurar esse pessoal maravilhoso, né? E essa atitude desprendida. Rodrigo, que o seu negócio cresça maravilhosamente. Muito obrigada, né, por ter participado